Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do GoCast, o podcast, por enquanto, quinzenal, que discute os principais elementos e princípios dos negócios de sucesso que estão sempre crescendo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Bruno Mitsuru, Head de Branding e sócio da Growth Office. E no episódio de hoje, pessoal, a gente traz um assunto muito importante e muito relevante: tomada de decisão. Eu, junto com a nossa consultora líder de growth, a Samara Machado, a gente discutiu a nossa experiência, insights e histórias poderosas sobre esse assunto, né? Sobre justamente o que a gente aprendeu sobre tomada de decisão baseada em achismo, tomada de decisão baseada em dados e como a gente aprendeu com isso, lidou com isso e conseguimos converter em bons insights, enfim, bons cases e bons resultados. Espero que vocês curtam esse episódio. Depois, não se esqueçam de se inscrever em todas as plataformas, YouTube, Spotify, e também deixar um comentário aqui sobre o que você achou sobre esse episódio. O seu feedback é muito importante. Bom episódio para vocês. Valeu! Eu sou o Bruno Mitsuru, especialista em branding, conteúdo e design. E, digitalmente, à minha esquerda, hoje, está ela, Samara Machado. Oi, Bruno, tudo bem? Prazer, pessoal, estar aqui com vocês de novo, né? O segundo episódio, esperamos ter muitos outros encontros e hoje a gente tem um tema super legal para trazer para vocês. Esperamos que renda muitas conversas, muitas perguntas e é isso. Vamos lá, Samara, vamos que vamos. E pegando o seu gancho perfeitamente, o tema de hoje é tomada de decisão. Questionar justamente sobre isso, sobre se estamos tomando decisões baseadas em dados, em pesquisas, em informações confiáveis ou em puro achismo, né? Isso aí é complicado, né, Bruno? Todo mundo hoje fala em data-driven, vamos tomar decisões com base em dados, mas a gente sabe que não é bem assim. Exatamente. No episódio passado, para quem não ouviu rapidinho, um super recap na velocidade da luz aqui, a gente comentou duas histórias basicamente, né? Uma sobre um cliente que eu atendi que era um restaurante, que na verdade tinha as informações, né, em mãos, né? Pelo menos por observando ele tinha, mas ele escolheu seguir uma tendência por puro hype, por pura tendência, por puro, digamos assim, impulso. E, no caso da Samra, ela contou uma história interessante também de um cliente dela antigo que ele quis fazer uma pesquisa, porém já com uma expectativa um tanto quanto grande para um resultado, né? Para confirmar uma hipótese que ele tinha, o que também não é muito legal, né? Na verdade, se fosse só para confirmar a hipótese, ainda estava bom, né? Na verdade, ele queria que a pesquisa desse aquele resultado, não podia dar outro, tinha que ser aquele resultado, senão não funcionava para ele. E a gente sabe que a pesquisa pode confirmar uma hipótese, mas pode refutar, né? O objetivo é justamente isso. E quando a gente fala de tomada de decisão baseada em dados, a pesquisa é uma das formas, não é a única, mas a gente tem que realmente olhar para todas as informações que a gente tem à disposição, cruzar quando é necessário, quando é possível, e aí sim a gente levar para um outro caminho, né? Tomar a decisão com base nisso. Porque se a gente vai só pelo caminho do achismo, é tendência, como você citou aí do caso do cliente, né? Tá, é uma hype, o pessoal tá fazendo, tem aí, tô percebendo que tem uma tendência. Legal, pode ser que funcione, mas será que o seu público, aquele que já consome dentro do seu restaurante, ele gostaria daquele hype, daquele caminho que você está seguindo? Ou será que não funciona tanto para essa persona? Então, quando a gente fala de pesquisa, né, é muito para trazer esse tipo de informação. No caso do seu cliente, funcionaria muito se ele tivesse feito uma pesquisa simples, né? Porque é uma coisa também que a gente pode desmistificar isso, né? As pessoas costumam achar que pesquisa é algo complicado, é algo caro, é algo que é só para empresas grandes. E não. Tudo vai depender do formato que você vai fazer, do software, mas tem possibilidade de você ir para um caminho super simples, até mesmo sem contratar, né, um instituto, um software de pesquisa, dá para fazer de um jeito. Talvez você vai ter menos formas de analisar aqueles resultados, mas é possível. E quando você faz, você tem de fato um resultado nas mãos daquela persona. Faço um barulhinho aqui, gente. Não sei se isso vai atrapalhar. Não, fica tranquilo, vamos que vamos. Mas é isso. Então, se ele tivesse feito uma pesquisa ali com os clientes que já consumiam, né? Ou até mesmo com pessoas potenciais para entender se existia aquela demanda, porque poderia ter um caminho de abraçar um novo público. Aí
funcionaria, aí valeria a pena ele investir naquele segmento. Mas isso só porque tem mais pessoas fazendo, tem outros restaurantes indo por esse caminho, não funciona, porque ele pode quebrar, né, a cara de ter um investimento grande, de trazer ele, gastar um dinheiro, sendo que ele não vai ter, não vai conseguir vingar aquele produto, ou aquele novo segmento, novo restaurante, enfim. Ah, com certeza. Eu acho que o mais assim legal que dá para extrair além de tudo isso que você disse é como as pessoas, digamos assim, ou glorificam, né, dados ou subestimam, né? E o bom é justamente ficar no meio, porque de qualquer forma, não importa qual seja o resultado, a gente vai ter que compilar isso de alguma forma na hora de entregar, né? Na hora de aplicar isso. Então, a gente vai ter que ler todos aqueles dados ali, colocar dentro de um contexto, uma hipótese e decidir o que a gente vai fazer. Então, acho que isso é um ponto que as pessoas subestimam muito, assim. Então, no caso, né? Ou, nossa, temos um monte de dados aqui, isso abre caminhos inacreditáveis para a gente, ou, nossa, eu não tenho dados o suficiente. Então, gente, vamos ter um pouco mais de calma, né? Acho que às vezes se não dá para fazer uma pesquisa muito robusta, mas pelo menos tente procurar uma informação de qualidade, nem que seja um não, sabe? Não vou por aqui, não vou por aqui, de não em não você vai encontrando um bom caminho, né? Então, até já te devolvo uma pergunta, na sua visão, assim, qual seria o principal problema, na verdade, né, de tomar decisões em base em achismo ou seguir tendências cegamente? O que pode acontecer? O que você já viu acontecer aí nesse histórico grande? Prejuízo financeiro, Bruno. Assim, para mim é o principal e é o que ninguém quer, né? Ninguém que está à frente de uma empresa quer trazer prejuízo. Mas é o que acontece, porque muitas das vezes você vai tomar uma decisão que não tem base nenhuma e você pode lançar um produto, por exemplo, que não faz sentido, que não está no momento de compra, né? Não está de acordo com o seu público. Você poderia atingir um outro, mas talvez aquele mercado ali já está saturado. Então, tem variáveis ali que tem que ser analisadas para ver se faz sentido. Então, assim, quando você vai abrir uma nova empresa, o ideal é você entender se tem demanda para aquele produto, né? Ou para aquele serviço aonde você quer lançar. Porque pode ser que esteja saturado aquele mercado, o produto é muito legal. Mas se você mapear da forma correta, você pode lançar em outra região, né? Em outro local, em outro estado. Mas se você vai num caminho que tem já muitos concorrentes, não vai funcionar. Ou o contrário, você lança um produto que é super legal para, vamos pegar por geração. Você é millennial, geração Z? Onde você se encaixa, Bruno? Eu sou millennial, eu tenho 31. Então, estamos juntos, também sou milênio. Então, a gente lançou um produto para a geração milênio, para nós. Só que, na verdade, é um produto que tem um apelo muito maior para a geração Z. Vai funcionar? Vai vingar? Possivelmente, um ou outro curioso vai até tentar, né, se adaptar, vai curtir, mas não vai ter fit, porque não faz sentido, né? Aquele produto vai ter muito mais apelo para uma geração Z. Então, e aí a gente está falando de tudo. Quando você vai decidir canais, é a mesma coisa. Você tem que entender onde que a sua persona tá. Você vai investir no TikTok, aí a gente falando de geração Z, uma empresa que tem um produto que é totalmente focado para millennial. Talvez não vai fazer sentido, seu público não consome tanto. Um ou outro vai estar ali, né, curtindo a curiosidade, a vibe, mas não é o local ideal. Então, o que eu vejo o principal erro, assim, que é um tiro no pé, é a questão de prejuízo. E a gente vê isso acontecer. Pesquisa serve para N possibilidades, desde o inicinho, que é justamente para validar né, a viabilidade aí de um produto, teste de conceito, teste de embalagem. Então, empresas grandes, elas investem muito dinheiro em pesquisa, por quê? Porque elas precisam entender, não dá para elas falarem, eu quero fazer uma caixinha vermelha assim, porque eu acho que funciona. Não, mas será que essa tem um custo ideal? Será que a usabilidade dela é boa? As pessoas vão entender o seu produto usando essa caixinha vermelha? Então, assim, tem que... pesquisa serve para várias possibilidades, né? Eu falei algumas aqui, a gente tem teste de comunicação, a agência usa muito isso, né? Tanto no pré quanto no pós, para entender, será que essa comunicação que é ideal, as pessoas vão entender a mensagem que eu estou querendo passar? E depois, funcionou, né? As pessoas captaram, elas lembram do meu produto, elas lembram da mensagem que eu quis passar, então é muito importante fazer. E aí tem várias outras, né? Mas assim, realmente a pesquisa é uma coisa que as empresas têm que pensar. E aí, voltando,
Eu estou falando alguns exemplos de empresa grande, mas empresa pequena a gente pode fazer também, né? Consegue fazer utilizando plataformas gratuitas, você pode fazer um disparo pelo próprio e-mail, né? Mas é muito importante. Traça ali, faz um recorte, entende quais são os potenciais, né? Assim, quais são os melhores clientes para você entender como que você vai alcançar novos a partir dos traços, né, iguais daqueles que você já tem ali. Com certeza. Eu até diria que, principalmente em empresas pequenas, por 2 pontos. Primeiro, porque elas são mais frágeis, né? Elas estão, digamos assim, mais perto do risco da ruína. Então, assim, qualquer erro pode ser um erro fatal, por exemplo. Então, 2, 3 meses sem um faturamento regular ou interessante, já coloca eles de costas para a parede. Então, assim, trabalhar com informações, digamos, precisas, que coloquem eles em direções corretas, é bom. Sabe? E segundo ponto, que eles podem pivotar rápido. Então, assim, se percebe um erro, nossa, já consigo mudar uma direção, coisa que uma gigante não consegue fazer. Mas, pegando o gancho no que você estava falando, é uma coisa que me instalou agora na cabeça, me veio um insight, assim. Você falando das gerações, né? Como isso funciona diferente, né? Eu acho que a gente vinha de uma época, de uma, digamos assim, uma demanda muito grande por uma inovação, né? Acho que a gente teve várias inovações ao mesmo tempo. Então, você teve o boom do mobile, que criou uma onda de digitalização mais rápida, enfim, mudou literalmente o mundo, né? E a gente acabou tendo uma tendência de achar que os dados, por serem um volume muito grande, eles vão ser aplicados para todo mundo, sendo que não é verdade. Então, a gente vê muito um negócio que a pessoa tem uma ideia, ela acha que ele vai ser mega disruptivo para todo mundo. Sendo que não é assim, sabe? Pô, É um dos maiores erros, né, Bruno? Exatamente. Então a gente está cansado de ver cases aí, né? Que, cara, as pessoas vendem, nossa, eu quero crescer, ter uma escala, mas às vezes, a gente falou de crescimento, né, no episódio passado. Então, às vezes, cara, a pessoa tem que refletir mesmo, realmente procurar essa fonte de dados para ver se esse crescimento que ele imagina realmente existe, realmente está disponível para ele, né? Se está num timing correto. A gente tem várias plataformas aí que morreram justamente por estar num timing errado. Às vezes é muito legal, muito bacana, mas, cara, a gente não tem estrutura para isso. Mobile, enfim, internet, não rola, sabe? E segundo ponto que eu também queria trazer de insight legal era as pessoas também conseguirem clusterizar, né, tipos de dados. Então, por exemplo, você está pegando dados de mercado, dados do seu cliente, dados da sua empresa, sabe? Porque, de novo, é muita informação. E por mais que uma máquina consiga processar o caldo grosso, vamos dizer assim, no final você tem que conseguir filtrar alguma coisa para extrair a inteligência que realmente vai criar uma vantagem para você. Porque senão você vai ficar, no máximo que você vai conseguir é ficar automatizando etapas, assim, sabe? Tal, as grandes pessoas estão ali, beleza, então vamos mirar ali. Tipo, só isso, sabe? Tem que ter alguma coisa a mais. Então, clusterizar também que tipo de informação você está buscando, o que você está olhando, pode ajudar muito. O que a gente trabalha, né? Acho que eu e você estamos mais acostumados a trabalhar, é realmente, olhar para o cliente, por exemplo. Então, fazer persona, atualizar a proposta de valor, né? A gente trabalha com um formato muito legal de aplicar técnicas de neurociência. Então, isso é esse cluster, o cluster do cliente. Então, assim, como o cliente daquela empresa, ele é como pessoa, quais são as motivações, e por último, apenas como que ele enxerga aquele produto, qual é a relação dele com aquele produto. Então, assim, clusterizar informações também é muito importante, porque não dá para ser ingênuo, né? Nossa, temos muitos dados disponíveis, sendo que você não vai conseguir usar aquilo para nada, sabe? Tanto o grande quanto o pequeno também. Acho que é bom. Perfeito, Bruno. E isso é muito legal porque assim a gente quer, né? As empresas querem muito essa inovação que a gente já comentou aqui, querem avançar e acham que então agora está na hora de dar um upgrade e contratar um novo software, um software mais caro, mais robusto, que é muito legal, inclusive traz muita eficiência para o time, mas ele não é suficiente, não dá para substituir o fator humano. Né? Então, assim, que é essa questão da interpretação das informações, dos dados, né? Que eu acho, Exatamente. complementando um pouco aí o que você trouxe, a gente tem um universo de dados, mas só a pessoa, né? O fator humano vai conseguir interpretar, de fato, filtrar ali o que faz sentido, o que é melhor
cruzar informações para realmente chegar numa interpretação que seja mais coerente com o que você está querendo. Então, assim, as plataformas, ferramentas, né, etc., elas funcionam muito bem e agilizam muito, né, trazem muita eficiência, mas elas não bastam, né, não são suficientes em si mesmas, elas precisam do fator humano. E aí, quando a gente, aqui mesmo, né, quando a gente trabalha com algum cliente, né, nas nossas consultorias, a gente entende, eles chegam, trazem um problema, apresentam quais os dados eles têm disponível, a gente entende se aqueles dados ali a gente consegue extrair tudo que a gente precisa, se não, a gente sugere, né, uma nova extração de dado, que pode ser simples, pode ser dado primário ou pode ser dado secundário, né? A gente pode buscar fora, buscar referência de mercado, comparação com concorrentes, enfim. Então, tem várias formas, né, de fazer essa interpretação, essa avaliação dos dados. Mas eu acredito que o fator humano é o grande diferencial. E quando não dá para ter esse fator humano, né, dentro das empresas, é aí que a gente entra, né, Bruno? Exatamente, a gente está aqui para isso, né? Justamente, acho que até para vir com essa visão de um contexto diferente também, né? Porque acho que uma coisa que eu sempre falo é que o contexto é o rei assim, da situação, porque a gente tem aquela informação, imagina, assim, um dashboard super bonitinho, sabe? Super desenhado, com infográfico e tal. Cara, pessoas diferentes vão ver aquilo de maneira diferente, seja pelo contexto que ela vive, a experiência que ela tá, o dia que ela tá, sabe, o humor, essas variáveis humanas que a gente não consegue metrificar ainda. E ainda. até as características, né? Personalidade. Provavelmente eu e você vamos ter insights, alguns parecidos, mas insights diferentes. E aí é que a gente se complementa. Não digo nem que é provável, com certeza com certeza isso vai acontecer. E aí que está a riqueza, sabe? Quanto mais a gente está envolvido num ecossistema bom, que consiga fazer isso tudo girar, eu acho que é aí que vem essas grandes inovações mesmo, todo mundo está sedento e está procurando o próximo grande pulo do gato, ou o grande próximo ajuste que cria realmente vantagens para os negócios e tudo mais. Realmente, acho que é aí que está o caldo ali. Realmente o doce da questão. Exatamente. Ô, Bruno, e pensando assim, né, na aplicação na forma de extração de dados, você tem algum caminho que você já validou e que você recomenda aí para quem está ouvindo, que é mais interessante para buscar essas informações, fazer pesquisa? Vamos lá. Na verdade, na hora de extrair dados, o que eu recomendo? Assim, acho que até eu falei isso no episódio passado. Focando no cluster de persona, né? Mapeando atributos, essas coisas. Primeiro, eu tento olhar os dados assim que são um pouco mais atemporais. Então, eu tento procurar os princípios, assim, olhando para a pessoa, no caso, né? Então, assim, personalidade, estilo de comunicação, porque isso são coisas que tendem a flutuar menos, sabe? Então, assim, a pessoa, ela depende do dia, do local, do estado, no sentido do estado de humor, ela muda, mas em raiz não. E é justamente isso que uma empresa tem que fazer, porque ela não consegue, a gente nunca vai conseguir mapear todos os estados possíveis em que ela está, momentos, enfim. Não dá. A gente tende a acreditar que por conta de digitalização a gente vai conseguir, mas a realidade é que não dá. São muitas variações, com muitos inputs diferentes. Então, eu tento procurar os princípios primeiro. Depois, eu tento mapear cenários. Então, para quais cenários esses princípios podem ser aplicados? Então, de novo, se é uma pessoa ela é mais sonhadora e tem uma comunicação um pouco mais afável. Quais são os cenários onde ela pode viver, né? Porque a vida acontece numa grande esfera só, né? A gente que divide em trabalho e vida pessoal, mas é uma grande, única esfera. Em que cenários ela pode estar vivendo, né? No trabalho pode acontecer isso, na vida pessoal pode acontecer isso, ela tem, né, enfim, esse estilo de vida, e a partir daí você realmente começa a acrescentar, no caso para mim, que é a ponta da pirâmide ali, que são, de fato, motivações, hábitos, o que ela consome, que são essas coisas um pouco mais qualitativas, né? A partir daí a gente consegue ter um perfil, digamos assim, que as empresas conseguem usar com um pouco mais de precisão, né? Que consegue acertar num ponto que mesmo que tenha alguma variação, a performance ainda consegue ser um pouco mais precisa, porque está numa base um pouco mais sólida, assim, sabe? E para a empresa, no caso, igual a gente está falando, mapeando o público, vendo essas coisas, eu tento
clusterizar muito bem os segmentos, porque eles se comportam de maneira muito diferente. Então, o varejo é de um jeito, aí dentro do varejo tem bar, tem restaurante, tem moda, tem um monte de coisa. Então, eu tento, digamos assim, mapear os princípios daqueles setores, porque isso vai influenciar muito. Acho que eu tive esse privilégio, né, de no começo da minha carreira trabalhar com publicidade, e vida de agência é isso, assim, você tem um monte de cada Correria canto. louca, né? Exato, exatamente. E eu sempre tive esse talento para profiling, né, para encaixar as coisas, e eu sempre ia anotando, nossa, o que eu aprendi com esse cliente e tal, e depois, juntando tudo, olhando para trás, eu comecei a perceber esses, digamos assim, esses princípios, coisas que tem em algum nicho ou outro, que são diferentes. Então, eu sempre sigo essa estrutura, né, do atemporal para o mais mutável e mais personalizado numa pirâmide, assim. Legal, legal demais isso que você falou. E é bem isso, né? Assim, quando a gente está buscando dados, a gente vai ter as duas informações, tanto aquelas que são mais constantes, né? Que tem menos variação, quanto as que têm variação o tempo inteiro. Então, quando a gente está falando de comportamento, de hábitos de consumo, pode variar muito pode ser de um ano para o outro, pode ser de um semestre para o outro. A gente teve uma pandemia aí, né, há Pois é. não muito tempo e que afetou completamente. Então, talvez há 2 anos, quem tinha um comportamento X de compra, quem gastava, né, tanto no supermercado, provavelmente não tem o mesmo comportamento, teve que fazer redução de custo, teve várias mudanças durante esses 2 anos. A gente está aí trabalhando, né, com inflação. Os preços estão muito altos, né? Em qualquer lugar, quem gastava R$ 100 no supermercado, não vou falar o dobro, não sou economista, não tenho essa noção, mas eu tenho certeza, até na prática mesmo, né? Quando eu vou no supermercado, eu gasto muito mais do que eu gastava há 2 anos. Então, assim, tem que entender, e aí as pessoas começam a fazer substituições. Então, é muito importante também ter essas informações que são mais perenes, vamos dizer assim, mas ter um cuidado também de revalidar as informações que você colheu, dependendo do tipo que você está trabalhando. Então, se a gente está comentando aqui desse tipo de comportamento, de hábitos, ele não vai ser constante, né, por muitos anos. Então, de Sim. tempos em tempos, você tem que fazer uma nova pesquisa, tem que entender se houve algum contexto histórico que afetou aquele comportamento, e aí sempre está de olho, né, no que está acontecendo para ver se é o momento certo de realizar uma nova pesquisa ou não. Não, com certeza. E eu acho que isso é uma realidade, assim, a gente deu exemplos aqui por exemplo, de B2C, né? Eu acho que eu falei do varejo, falei de tudo. Mas no B2B isso também acontece, porque vamos Sim. reforçar de novo, são pessoas, gente. Então, assim, a gente cria essa ilusão, né, de que o mundo executivo é um grande servidor de um monte de gavetas que toma... Não, mas são pessoas. Não é robô, não, a gente não está trabalhando com robô, né? Elas Pois é. continuam consumindo. Exatamente. Então, sempre são pessoas ali tomando decisões, que estão vivendo. Então, assim, olhar para esses dados de novo de uma maneira que a gente consiga extrair coisas aplicáveis. E sempre lembrando que são pessoas. Eu acho que no B2B, assim, até a nossa realidade, né, semana mudou muito a questão da pandemia que você falou, sobre o trabalho remoto. E isso mudou, por exemplo, gestão de projeto. Digamos assim, você calcular isso, o que pode ser entregue ou não, porque a gente está em ambiente, de novo que eu falei no começo, lá, mapear os ambientes. O ambiente mudou muito, muito. Então, assim, as ramificações das coisas mudaram, o time box das coisas mudaram. Então, antes uma entrega que era X tempo, agora é X mais meio, por conta de coisas que acontecem numa rotina. Sabe, tocar um interfone, enfim, exemplos bem, bem rotineiros mesmo. Tocar um interfone, a internet caiu, sabe? Ou o vizinho começa a fazer uma reforma em cima de você. Sabe, Chocolate, o caminhão passa. Dados reais que acontecem ao vivo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, sabe? Acho que na hora de você realmente tomar uma decisão, mapear, desenhar e ver até quão longa é essa cauda, né? Também, de até onde isso vai. Porque a gente vivia... Esse realmente, eu acredito que a gente está vivendo um momento muito histórico, literalmente. Quando passar, uns 10, 15 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, caramba, mudou muito. Porque até 2019 a gente vinha num ritmo, aí veio 2020, 2021, agora que está 22, que a pandemia está passando, entre aspas, né? O mundo ele não voltou a ser como era 2019, ele ramificou para uma outra direção, assim, não é mais tão linear. Então, para você ver como que ter dados assim, você tem que ter esse histórico, você tem que ter, digamos, talvez uma timeline maior, não também, vou analisar e é isso, e a minha empresa agora é isso. Mudei todo o meu pipeline, sabe? Sendo que, cara, calma,
tem que ter um pouco mais de calma. Acho que o insight que também surge agora aqui também é saber a hora de parar, sabe? Tanto de coletar, quanto de analisar, quanto de mudar, saber dosar um pouco mais essas coisas, porque senão, numa dessas, você toma uma decisão, beleza, pivotei, vou mudar aqui, só que aquela sua decisão fazia sentido baseado num dado de 6 meses que você extraiu. Aí passou esses 6 meses, mudou de novo. Aí você começa a tropeçar, tudo começa a cair, né? Enfim, e acaba não sendo legal. Você falou muito também de mapear mensagem, acho que no passado. Acho que nós dois temos um background legal de brand. É legal falar sobre isso, porque a gente mapear atributo, benefício. Então, assim, como as pessoas atribuem valores a uma marca, como aquilo se converte em benefício, tudo isso flutua um pouco. Você tem que garantir que fique perto daquilo que você quer transmitir, né? Mas vai flutuar. Tomar cuidado para não flutuar um pouquinho para o lado e você já muda para aquilo. Tá? Depois flutuou um pouquinho mais para o lado, você mudou de novo. Aí quando você vai ver, você tem um negócio meio esquizofrênico, sabe? Que não vai para... É verdade isso. E assim, se percebeu que está flutuando, né? Você está afastando do que é o propósito que foi desenhado inicialmente, talvez é a forma de comunicação, né? Que não está muito legal, porque a essência da empresa provavelmente continua a mesma, mas as pessoas começaram a perceber de uma forma diferente. E é aí que está o X da questão. Então, se elas estão percebendo diferente, ou é o seu posicionamento que mudou, ou é a forma de comunicação que não está mais coerente com o público. O seu público pode ter alterado um pouco, então você precisa adaptar a comunicação para esse novo que está chegando. Então, assim, tudo tem que ser analisado, né, para entender. Não pode ser uma mudança no impulso ou diante dessas flutuações que você trouxe, né? Tem que ser muito bem pensado, porque senão a gente muda para um lado, e depois tem que voltar para o outro, tem que puxar, e aí você, inclusive, se afasta muito do que é a sua essência, né? Do que é o propósito ali original. Com certeza. Eu acho que, inclusive, não sei o que você acha, mas quem sofre muito com isso é nicho de serviço. Acho que porque eu também tenho um background de agência, fui dono de agência também. Então, um viés que tinha muito era assim, nossa, estou trabalhando bastante e preciso faturar mais. Logo, eu preciso ter mais clientes. Só que você não para olhar o seu próprio dado no sentido de quanto tempo eu gasto com esse cliente X, com o cliente Y, com o cliente Z, quanto cada um dele me paga, sabe? Que tipo de projeto é, para aí sim eu saber qual o caminho seguir para faturar mais, ter uma margem maior. As pessoas sempre tendem a ir para um senso comum, assim, preciso vender mais, preciso vender mais. E serviço sente muito isso. Então, assim, acho que um insight que vem também é justamente olhar, cara, olhem para dados quantitativos, qualitativos, de uma maneira bem ampla e tentem de novo clusterizar, porque numa dessas você vai descobrir que o seu cliente Z ele dá mais trabalho, mas você fatura mais com ele. Outro, você trabalha pouco e ganha pouco. Você vai tendo esses insights e essas informações para você decidir o caminho. Acho que aqui, né, a gente já teve essa experiência recente de trabalhar com isso, de descobrir, nossa, esse setor a gente atende bem, a gente gosta de fazer, é lucrativo e tem um mercado grande. Então, por que a gente não olha só para ele, sabe? E foi muito bom, sabe? Deu certo, né? Deu certo. Eu acho que esse fica um insight legal, assim, para o mercado de serviço, assim, sabe? Olhar, tentar sempre fugir de viés que você está no automático. Sempre quando você está muito no automático e não tá bom, acho que a gente tem uma tendência meio humana de querer dar com a testa na parede ali e vencer na força bruta, mas sempre dá problema. Pelo menos comigo sempre deu problema. Eu tenho uma experiência mais diversa, assim, eu trabalhei já B2C, B2B, serviços, SaaS, então, assim, acho que eu já vi um pouquinho de tudo, mas concordo com o seu ponto de vista, e uma coisa que acontece, assim, principalmente quando a gente, é outro insight, né, quando a gente trabalha com empresa de tecnologia, empresa de inovação, a demanda não é que muda, mas assim, a gente tem ali uma necessidade de trazer mais coisas, de incorporar novas funcionalidades, né, novas características, porque o produto chega uma hora, as empresas estão em constante transformação, né? Elas vão evoluindo ao longo do tempo. Então, se a gente não acompanha isso, a tendência é que a gente entra um concorrente e passa na frente. Né? Então, tem que acompanhar, trazendo sempre essas evoluções com base em dados. Então, assim, quando a gente está falando de SaaS, a gente sabe exatamente aonde que eles consomem mais, onde que eles passam mais tempo, qual que é a funcionalidade ali, ou qual que é o
produto específico que eles não conseguem entender ou não conseguem usar da forma correta. Então, ali precisa de algum ajuste. Pode ser ajuste de usabilidade, pode ser que aquela funcionalidade ali, ela não seja útil, né? Aquilo ali seja só um extra, então a gente substitui, investe em uma outra coisa, né? Foca no produto para o desenvolvimento de uma outra funcionalidade. Enfim, então olhar muito para essas informações, não é, são dados primários, né? Então você consegue coletar isso, você não depende de terceiros, não precisa contratar ninguém, você tem todos esses dados na mão, mas precisa fazer um acompanhamento, porque o que eu já vi acontecendo é as empresas não olharem, então elas olham basicamente para a receita, né? Você está vendendo, se continua trazendo a retenção, que são coisas super importantes, são KPIs essenciais. Mas você tem que usar também a questão da adoção do produto, né? Será que eles estão conseguindo enxergar valor? Eles estão utilizando quanto tempo que eles passam dentro da ferramenta? Quanto tempo que eles qual a quantidade que eles acionam de suporte, né? De ticket? Então tudo isso tem que ser analisado para ver se seu produto está sendo entregue da forma correta, da forma como você deseja ou não. Não, e é muito louco, assim, até abrindo o leque para o assunto growth, assim, né? Quando as pessoas falam em crescimento, em venda, em faturamento, e ignoram completamente tudo isso que você falou, né? Assim, quanto tempo que as pessoas estão na plataforma, se acionam suporte, se está difícil de usar, o LTV, sabe quanto que tá? Não, só pensa em vender, tal, que são métricas super importantes, é o pilar de qualquer empresa, tal, mas tem uma esteira maior, né? Até acho que eu estendo a minha pergunta para você ter esse background de SaaS, assim, que eu acho muito foda, que a sensação de que a pesquisa tem que ser meio constante, né? Porque essa vantagem, você falou assim, o concorrente passa na frente. Ao mesmo tempo que isso é sutil, também não é, né? Porque não dá para ficar mapeando o outro tempo todo, você tem que focar em você. SaaS tem já existe uma expectativa natural do mercado pela próxima versão, pela próxima atualização, pela próxima feature, assim, né? O que vai acontecer. E também não dá para você lançar, digamos assim, jogar uma pedra grande no lago e depois não lançar mais nada, sabe? Então tem que ter uma sequência de estudo para criar uma sequência de lançamento também, né? Então, acho que mais ou menos isso. Seria isso? Com certeza, Bruno. E você não precisa olhar para o seu concorrente, o seu cliente já fala, porque ele pode não fazer, né? Às vezes você está querendo incrementar, fazer um aumento de contrato, um upsell, e na verdade ele está contratando com o seu concorrente, ele está testando as duas. Se o outro passa na frente, ele diminui ou ele simplesmente sai. Então, assim, essa também é uma análise que é muito importante, né? Não só do LTV, mas da retenção. Porque a partir do momento que ele começa a contratar de fora, o seu produto, sua tecnologia já não é suficiente para ele. E eu já vi isso acontecer. Então, esse monitoramento constante, e a gente tem uma pesquisa que parece simples, mas ela é muito importante, que é uma pesquisa de NPS. Então, se o cliente está satisfeito, se o cliente realmente, né, ele te indicaria, é uma perguntinha simples, né? De 0 a 10, quanto que você recomendaria para outra pessoa, para outra empresa? Se aquilo ali começa a cair, tem algum problema. Pode ser o seu atendimento que não está legal, pode ser o seu produto que passou a não inovar, né? Pode ser que tem algum problema, o seu suporte não está dando conta de atender a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Então, essa pesquisa, e ela não dá para fazer uma vez, pronto, não. Tirei nota máxima, né? O meu NPS é de mais de 90, então tá ótimo, todos os clientes são satisfeitos. E aí, daqui 10 anos, você percebe a receita caindo e fala, mas o que aconteceu? Né? Eu estou colocando 10 anos bem distante, mas a gente nem precisa chegar nisso. Então, passa alguns anos, começa a perceber que a receita está caindo, e aí? Mas você estava monitorando, né? Então, assim, essa pesquisa de NPS é uma que tem que fazer de tempos em tempos, e aí cada empresa vai adotar a sua, né, o que é melhor para o seu cenário, mas ela tem que ser uma pesquisa recorrente. Ah, com certeza. Ainda mais, assim, pensando que é essencial manter esse equilíbrio, né? Você tem que olhar para o cliente não só visando criar um produto, mas como ele interage com esse produto, porque daí que vem esse insight, né? Porque, igual você falou, competição, sabe? Eu acho que essas vantagens que a gente busca tanto, elas estão nessas camadas finas, assim. Assim, você indicaria isso para alguém? Cara, se a pessoa indicaria, diz que sim, ainda coloca atributos ali qualitativos, cara, ali tá o ouro, sabe, da informação. Nossa, por quê? Porque às vezes nem
em pesquisa de produto, nada, não aparece, mas ali nessa hora do NPS aparece, sabe? Nossa, porque o atendimento é muito bom, porque isso, isso. porque aquilo, a usabilidade, porque eu não sinto que eu estou falando com uma máquina, por exemplo. Já vi isso no relatório. Nossa, mas por que será que ela falou isso, né? Aí você começa a ver e a partir dali você cria novos insights para desenvolver atributos, melhorar produto. Então, de novo, às vezes não é aquela grande massa, né? Às vezes é aquela informação que apareceu, que é o ouro, que brilha. Isso. Nossa, mas E tem que que estar procurando. aparece mais de uma vez, né? Que mais de uma pessoa colocou ali. Um vai falar, é porque o atendimento é maravilhoso, o atendimento é rápido, o atendimento é humanizado. Então você fala, opa, peraí, eu tenho esse diferencial, né? Eu estou investindo muito no meu atendimento e está funcionando muito bem. Outro vai falar assim, é a melhor tecnologia, é a mais rápida, é a mais eficiente, e aí começa a aparecer também vários comentando a mesma coisa. Você fala, opa, então assim, tô tocando no ponto certo, né? Meu produto está muito bom, tem que expandir, tem que escalar meu time de tecnologia, meu time de produto. Então, assim, esses insights realmente eles vão direcionar aonde que você vai investir tempo e esforço, né? E dinheiro. Não, com certeza. Eu acho que, de novo, pensando num mercado que está ficando cada vez mais acirrado, né? Porque eu, pelo menos, eu vejo isso, assim. Surge alguma coisa nova, aí ele naturalmente cria uma vantagem e desvantagem para, né, frente ao mercado em si. Só que, cada vez mais, esse nivelamento, eu percebo que está cada vez mais rápido. Então, manter isso, né, essa vantagem, sempre criando um pouquinho, vem desse tipo de atitude, sabe? A cultura de pesquisas constantes, em clusters diferentes, né? Focando em pessoas, eu acho que vão olhar isso de formas diferentes. E cada vez mais, eu percebo isso, que esse setor, assim, setor não vai, mas essa habilidade de análise de dados, ela vai ramificar cada vez mais, sabe? Vai ter a pessoa que olha para os dados numa linha do tempo maior, vai ter a pessoa que procura tendência, vai ter a pessoa que realmente foca em tomadas de decisão, por exemplo, tomadas de decisão de impacto alto do momento, tipo, de agora, visando o agora. Outra que vai tomar visando um futuro, que vai ter essas perspectivas, sabe? Porque eu vejo muito isso, assim, sabe? Máquinas evoluem, a gente ensina elas cada vez melhor, mas não dá, sabe? A gente tem esse quê a mais ali da emoção que pega, É o sabe? fator humano, né? Com Esse fator certeza. humano é insubstituível, né? E entra no ponto de evolução, de aprimoramento, né? Desse conhecimento de análise de dados. Então, por que as empresas estão buscando cada vez mais isso? Pode ser um especialista, em algumas tem dinheiro para poder investir, mas nem todas. Então, elas vão buscar esse conhecimento dos profissionais que já existem no mercado. E aí que está a questão também, né? As pessoas precisam buscar, porque você deve ter passado por isso. Pelo menos na minha faculdade, eu lembro várias pessoas falando por que escolheu comunicação, por que foi para o marketing. Eu não queria trabalhar com números, né? Não sou de exatas, sou de humanas. E, gente, hoje em dia não dá para justificar dessa forma, né? Assim, a gente precisa de dados, a gente trabalha com isso o tempo inteiro. Então, quem não tem essa habilidade precisa desenvolver. Fica aí a dica, né, Bruno? Porque Não, com certeza. é uma skill do futuro, não tem nem do futuro, é do presente, né? As empresas, elas precisam disso, elas vão buscar. Se não for em você, elas vão buscar fora, vão trazer outros profissionais que têm esse conhecimento, né? Essa técnica de habilidade de buscar extrair, não só extrair, mas interpretar e analisar os dados. Com certeza, acho que a gente não pode querer ser o profissional relógio quebrado, né? Que tá certo 2 vezes por dia. Então, até puxando esse dado de faculdade, né? Eu lembro muito que, pelo menos na minha faculdade, na aula de falar de marketing e tal, todo mundo falava isso, não, informação, mas nunca mostrava como era isso. Assim, não, como que é um reporte de usabilidade, por exemplo? O que isso significa? Imaginando que hoje tenha, por exemplo, nas faculdades de hoje, né? Jovens, se vocês estiverem ouvindo isso, coloquem nos comentários como é essa experiência. Querendo saber. Por favor. Por exemplo, de que faz com isso? Vamos fazer, né? Hoje, acho que até para o público, digamos assim, mais de massa, essa relação com dados e números é um pouco mais já amigável, né? A gente tem rede social que diz isso para a gente, né? Quantos acessos teve? LinkedIn, seu perfil apareceu em tantas pesquisas, a gente já convive com isso, já não é um assunto tão distante. Mas na hora de ensinar, de formar os profissionais, colocar isso mais perto da realidade possível, né? Como é? De novo, como é? Às vezes a gente estuda 4 anos
né, uma faculdade de marketing na vida, né? Às vezes o próprio TCC, né? É um plano de marketing. Aí lá o aluno tem 1 ano para fazer. No mundo real, Quanto tempo que a gente tem para fazer isso, Bruno? se for uma Menos de um semana, mês? dependendo do cliente, dependendo da situação, sabe? Então, de novo, a realidade, sabe? Dados, como que eu vou lidar com isso, sabe? Como é, sabe? Eu acho que a gente, assim, fechando a nossa conversa, eu acho que é o insight que fica busquem, né? Assim, não dependam também só de profissionais terceiros. Quem é empresário, né? Quem é dono da própria empresa, precisa entender, precisa até para poder direcionar que tipo de dado que é importante para você, né? Se você tem grana para poder contratar, ter uma pessoa especialista, ótimo, mas a gente sabe que a realidade da maioria das pequenas e médias empresas não é essa, né? Então, elas precisam entender pelo menos um pouquinho, saber aonde que elas precisam buscar a informação e quais são as fundamentais para ela. Porque é isso, vamos pegar um Google Analytics. Você tem um universo de dados, um universo de informações ali. Todas aquelas são necessárias? Não. Você precisa entender o que é importante para você e o contexto, né, que pode mudar. Hoje, nesse ano, o mais importante é aumentar o tráfego. Beleza, eu atingi um tráfego excelente, mas as pessoas não estão ficando no meu site. Então, no próximo ano, eu preciso investir em quê? Aumentar a retenção, aumentar o tempo né, que a pessoa, de permanência da pessoa ali nos meus conteúdos, porque elas entram e saem, elas não consomem outros. Então, e por aí vai. Então, você precisa entender qual que é o momento da sua empresa, o momento do seu negócio, para poder direcionar também o seu olhar para esses dados. Com certeza. E nesse shot de oportunidade que a Sandra levantou, que o final do programa, para o insight do dia, acho que eu coloco que antes de você tentar, até começar, pensar em pesquisa, pensar em dados, blá, 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 pega a sua mente e tenta tirar uma foto da realidade. Assim, da realidade, assim, esse recorte da realidade o mais próximo possível da verdade. Porque aí você vai conseguir realmente ter uma noção de tudo que você falou, sabe? Prioridades, momento, contexto, onde está o problema. Porque não adianta você querer, sei lá, o seu negócio tem diversos problemas e você vai achar que uma pesquisa só vai resolver tudo. Não vai, sabe? Então mesmo. É como você falou, hoje pode ser o tráfego, amanhã pode ser a retenção, e depois de amanhã pode ser, sei lá, problema de checkout, sabe? A pessoa não vê valor no produto, o propósito de valor está desalinhado, então você tem que ter esse recorte mais preciso. Eu entendo que o faturamento normalmente é o mais comum, né? É onde mais dói. O pessoal vai fechar o mês, nossa, faturamento, puta que pariu, vai olhar. Só que tenta realmente ver a cauda mais longa disso daí e a raiz. E quando você sentir que chegou nessa raiz, vai lá e tira uma foto mental e tenta desenhar um problema, um cenário para um problema. Acho que esse que é o meu insight de hoje, assim, realmente focar nessa raiz para aí sim, a partir dessa raiz, extrair dados que vão te colocar numa direção correta. Com certeza. E a gente já falou ao longo do programa, mas só para a gente fechar e relembrar, pesquisa é para todo mundo, gente. Não fiquem na cabeça que pesquisa é cara, que pesquisa é só para empresa grande. Não. Pesquisa é para todo tipo de empresa, todo segmento. Então, dá para fazer uma pesquisa mais simples, sem gastar tanto, dá para você contratar um software para ter um apoio de especialista, dá para você contratar um instituto que é muito, né, tem um valor mais elevado. Então, assim, tem para todo mundo, tem para todos os gostos, mas é muito importante realizar pesquisa, né, e fazer isso com uma certa constância. Com certeza. Ter pelo menos uma informação de qualidade é melhor do que você não ter nenhuma e ficar só, digamos, no campo da imaginação, dando ouvidos para coisas que entram, assim, que não vão levar em nada. Acho que é aí que é o caminho do erro, sabe? Então, só para fechar, concordando com você 1000%, é isso. Pesquisa é para todos, de formas diferentes, de jeitos diferentes, intensidades diferentes e valores diferentes também. Eu acho que essa é a grande lição aí do episódio de hoje. E é isso, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês. Só reforçando mais uma vez que estamos apenas começando, tá? Então, todo feedback é muito bem-vindo. Então, fiquem à vontade, coloquem aqui que esse programa só vai melhorar. Obrigada, Bruno. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Valeu, Samia. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Vamos que vamos. Tamo junto.